peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos todos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Graça e paz, irmãos, amém? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor esteja com todos nós nesse dia maravilhoso que é o dia do Senhor, onde nesta oportunidade nós temos o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor para cultuar a Ele. Nós saudamos a todos, que Deus, com a sua infinita graça, possa falar com cada um de nós nesta noite. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deste de estarmos aqui na casa do Senhor para cultuar o Senhor. Ó Deus, o Senhor diz na tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E nós estamos aqui, ó Pai Santo, em maior número para te cultuar, ó Deus. Por isso, ó Pai, invocamos a tua presença, Pai, em nosso meio agora, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar edificando a cada um, ó Deus. Que nesta noite, ó Pai Santo, possa haver transformação de vidas, ó Pai. Que a mensagem do Senhor, ó Pai Santo, trazida pelo Senhor através do teu servo, possa vir bem a calhar os nossos corações,
segundo as nossas necessidades espirituais, ó Pai Santo, e que possamos sair daqui edificados e transformados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 12. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para relevar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelada que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Nós precisamos dar valor no sacrifício de Cristo, por cada um de nós. E o versículo 7 fala que para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então a nossa fé em Cristo é mais preciosa para Deus de que qualquer joia preciosa, de qualquer metal precioso. Mesmo apurado pelo fogo, mesmo na provação, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 52. Vamos colocar de pé.
Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém? Meus amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o livro de Apocalipse, o capítulo 5, versículos 7 ao 14, que nos fala do Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e que ali, naquele contexto, foi o único digno de abrir este livro selado por dentro e por fora. E então houve júbilo no céu. Assim como nós estamos jubilosos aqui nesta noite, servindo ao Senhor com alegria. Apocalipse 5, 7 a 14. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 269. Nos coloquemos em pé novamente, para melhor cantarmos este hino que exalta a pessoa de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que venceu, para que assim pudéssemos celebrar a nossa salvação, que Ele nos trouxe, pois Ele nos comprou com o seu sangue, e por isso nós devemos exaltá-lo e glorificá-lo, conforme todos os seres fizeram na visão do Apocalipse que João teve, de adorar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que foi morto, mas que ressurgiu dentre os mortos, concretizando assim a nossa salvação, e através do seu sangue tendo a purificação dos nossos pecados. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem deixar sangue lavado, mais algo que a neve eu sou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, oh, quão profundas as chagas
das chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Pode sentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias novamente lá em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos dar sequência ali. Primeira Pedro 1, do 13 ao 21. Vamos fazer essa leitura alternada. Amém? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu quero que os irmãos acompanhem aí, no versículo 17, parte B, diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que possamos, meus irmãos, com temor e tremor, como o Rollins falou aqui no início, valorizar o que o nosso Senhor fez por nós na cruz. Amém? Amados, nesta
noite temos a oportunidade mais uma vez de estarmos tomando parte da mesa da comunhão. Momento sobremodo oportuno para nós estarmos avaliando o nosso procedimento na nossa peregrinação, conforme nos admoesta o texto que lemos e que o nosso irmão presbítero Randes deu destaque. A nossa caminhada, ela tem que estar em coerência com a fé que declaramos ter em Jesus Cristo. Lembrando que o valor da nossa fé não está em coisas corruptíveis e perecíveis, como ouro e prata. O valor da nossa fé está no sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por nós para remissão dos nossos pecados. Por isso nós exaltamos, fazendo menção justamente ao único meio eficaz para a purificação dos nossos pecados. E neste momento eu gostaria de chamar-lhe a atenção para a declaração que João Batista fez acerca da pessoa de Jesus Cristo, quando este viu ele se aproximando. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 29, está registrado assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, meu amado, cumpre-se a profecia proferida por Abraão ao seu filho Isaque, quando este lhe questionou, no momento do sacrifício ao Senhor, de que eles tinham o fogo, tinham a lenha para o sacrifício, mas não havia a oferta, não havia o cordeiro. E Abraão então disse para o seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabemos que aquele sacrifício ali, realizado no Monte de Moriá, quando Abraão obedece o pedido de Deus, é um tipo do sacrifício de Cristo, apontado profeticamente para a cruz. Por quê? Porque naquela ocasião, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o Senhor então disse: não faça nenhum mal ao menino. E ao olhar para o lado havia um cordeiro providenciado por Deus para que pudesse ocupar o lugar de Isaque no altar. E então aquele cordeiro foi tomado, fora imolado e fora oferecido sacrifício ao Senhor. Ali, meu amado, estava acontecendo o que haveria de acontecer posteriormente. Jesus, da mesma forma, ele ocupou o meu e o seu lugar na cruz, porque quem deveria ser crucificado era eu e você. Mas Jesus então, de forma vicária, substitutiva, ele assume o nosso lugar. E ali, ao verter na cruz o seu sangue, ele então cumpriu a sua missão de se qualificar como único Senhor e Salvador para as nossas vidas. Mas se nós observarmos esta declaração de João Batista, nós podemos perceber que João Batista, ele traz algo muito importante para nós. A primeira verdade que ele nos traz é a realidade do pecado. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com esta declaração, João Batista estava dizendo que o pecado é uma realidade na existência humana. Não há nenhum lugar no mundo que o pecado não se faça presente e não traga suas consequências. Todo ser humano, desde Adão até os dias de hoje, e todos aqueles que haverão de nascer, trazem consigo a realidade do pecado. Então, quando João Batista olha para Jesus que vem em sua direção e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está nada mais dizendo que existe uma triste realidade na vida humana, que é a presença do pecado. Uma outra verdade que João Batista nos traz é a extensão do pecado.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que o pecado atingiu toda a humanidade, em todo o mundo, em todo o canto, não apenas nas grandes cidades, mas também nas ilhas isoladas, numa tribo indígena, né, de um grupo pequeno, isolado lá na Mata Amazônica. O pecado se faz presente ali também. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há uma terceira verdade que João Batista nos traz. Nos fala da solução para o pecado. A solução para o pecado é o Cordeiro. Então temos na ceia do Senhor justamente a simbologia do sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, que Ele enviou ao mundo. Pois Ele proveu para si o Cordeiro, para satisfazer plenamente a sua justiça, e para que eu e você pudéssemos ser redimidos do pecado, e pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. Então neste momento eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e confessar ao Senhor os seus pecados, porque por mais que Ele esteja presente em você, há solução para o pecado, e a solução é Jesus. Então aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já não tem mais sobre si a condenação do pecado, e tem a promessa de que herdará o novo céu e a nova terra, um lugar onde o pecado não se fará mais presente, e muito menos as suas consequências. Então, que possamos agora nos santificar, renovar a nossa aliança com o Senhor, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados e consagrando ao Senhor este nosso ato, de reafirmarmos a nossa aliança, que fizemos com o Senhor, selada com o sangue de Jesus, quando nós cremos nele, e assim confessamos publicamente, nos submetendo ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim nos declarando servos do Senhor. Oremos ao Senhor em oração silenciosa de confissão de pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nesse momento nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, com nosso coração contristado, abatido diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor, perdoar as nossas falhas, os nossos pecados para contigo, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, nos perdoar, que o Senhor venha tirar de nós todo o pecado, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Deus. Ó Deus amado, nós, como igreja, Senhor, estamos diante da Tua presença, nesse momento que nós estamos, ó Pai, nos preparando para participar da ceia do Senhor, ó Pai, que nós possamos estar revendo os nossos conceitos, ó Deus, e que neste momento, ó Deus, nós queremos Te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos prepare para esse momento e que o Senhor possa nesse instante, ó Pai, consagrar, ó Pai, os elementos no qual nós vamos estar distribuindo, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando grandemente, ó Pai. Nós te louvamos e nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, Ele tomando o pão, dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo dado por vós. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice, dizendo: ser o cálice da nova aliança no seu sangue. Também todas as vezes que dele tomamos, estamos anunciando a sua morte até que Ele venha. E Ele disse: fazei isto em memória de mim.
Quando Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, ele inaugurou a nova aliança. A nova aliança agora é selada com o sangue dele. Porque a velha aliança, a aliança da lei do Antigo Testamento, era selada com o sangue de animais que eram imolados periodicamente. E quando Jesus então vai à morte de cruz, ele é o ofertante e a oferta. E assim, através do seu sacrifício, ele então estabelece a nova aliança. Por isso, já não mais fazemos sacrifícios de animais, como Deus havia instituído no Antigo Testamento. Porque o sacrifício de Jesus foi único, eficaz e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Então você que está em plena comunhão com a igreja, membro da nossa igreja ou de outra igreja evangélica que está conosco, você é convidado a tomar parte destes elementos, alimentando a sua fé, se alimentando espiritualmente, e assim crendo naquilo que o Senhor Jesus lhe propõe, de que você esteja tendo um procedimento que condiz com a declaração da sua fé em Jesus, sendo santo como ele é santo. Então os presbíteros vão distribuir os elementos e você, ao receber, você que vai participar, aguarde em atitude de oração para que todos recebam. E assim, num só ato, estejamos comendo do pão e bebendo do cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, que foi entregue por nós na cruz para nos salvar. Você que não pode participar, não se sinta preterido, excluído, mas se sinta desafiado a estar professando a sua fé, se submetendo ao sacramento do batismo, para que você possa ter o direito e o dever de tomar parte do sacramento da ceia do Senhor. Estejamos em atitude de oração, à medida que estejamos recebendo os elementos da ceia do Senhor. Não esqueça, o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Então devemos cuidar da nossa vida para evitá-los. E assim buscarmos a cada dia nos aperfeiçoarmos e desenvolver a nossa salvação, nos conduzindo em santidade de vida, tendo um procedimento de santo temor ao Senhor. Algum irmão que vai participar ainda não recebeu o elemento? Temos ainda ali.
Participemos. Estejamos ainda em atitude de oração, agora de gratidão ao Senhor, pela salvação que temos, pelo perdão dos pecados, pela esperança que temos da glória eterna em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez encontramos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. Cubra, Senhor, a Sua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor. E agora, Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Cubra, Senhor, a Sua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor Deus, onde nós agora estamos com nossos pecados perdoados, que nós possamos, Senhor Deus, receber a bênção do Senhor, que a plenitude, Senhor, do Espírito Santo acampe em nossos corações, Senhor Deus. Cubra, Senhor Deus, a Sua mão sobre nossas vidas, sobre cada irmão, Senhor Deus, que adentrou aqui no Seu templo. Esteja nos abençoando, esteja nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade única, Senhor Deus, de estar na casa do Senhor, ao redor da mesa do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu louvo ao Senhor e agradeço por tudo, meu Deus. Amém. Continuando o culto ao Senhor, convidamos o conjunto que nos conduza nos cânticos espirituais. E que ao cantarmos os louvores ao Senhor, possamos fazer isto de todo o nosso coração, pensando justamente naquilo que relembramos nesta noite, quando tomamos parte da mesa da comunhão. Boa noite, irmãos. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor, amém? Convido os irmãos que se coloquem de pé para juntos louvarmos ao Senhor com cântico Jesus em Tua presença. Pois o dia do
cântico Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai.
tua santidade. Te louvamos e te adoramos, meu Deus, pela tua fidelidade. Te louvamos e te adoramos, meu Deus, pelas tuas promessas maravilhosas, ó Pai, as quais o Senhor tem colocado no nosso coração, tem trabalhado para que nós confiemos em fato de verdade, meu Deus. Que um dia estaremos com o Senhor. Aleluia. E um dia o Senhor virá buscar a tua igreja, Pai. Te louvamos e te adoramos por essa promessa maravilhosa, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, essa é a alegria do nosso coração diante de tantas coisas difíceis que passamos e vivemos. É a certeza de que teremos com o Senhor dias infinitos, maravilhosos na presença do Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Queremos nesta oportunidade dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Que Deus esteja trabalhando e falando profundamente no seu coração. Que os louvores que cantamos esta noite, ao relembrarmos a obra da redenção, a obra mais importante da história da humanidade, a morte de Jesus, a sua ressurreição, que tudo isso possa conduzi-lo a estar de fato tomando a decisão de seguir Jesus. Bem, temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, após o culto, haverá ecol na casa da Maressa e da Adassa. Tarde no acampamento, próximo sábado, a UPA, saída da porta da igreja às 13 horas. Levar o lanche. Programação na casa dos conselheiros do Orlins e da Adriana, no próximo sábado, às 7 horas. E temos a nossa semana de oração, né? De amanhã, segunda, até sexta-feira, às 18h30. Temos a escala, pode colocar aí, Gabriel, a escala da direção do encontro de oração. Segunda, a UPA, terça, o PH, quarta, a SAF, quinta, o MP e sexta, o CP. Lembrando os irmãos que vão dirigir, favor informar a nossa irmã Adriana se vai cantar algum louvor, para que ela possa preparar a letra, né? E também comunicar o missionário Lincoln para que ele possa ver a possibilidade de estar tocando, né, o hino, o cântico que vamos exaltar o Senhor. SAF, haverá visitação amanhã, às 17 horas, saída aqui da porta da igreja. E no dia 14, terça-feira, haverá reunião plenária da SAF às 19 horas. E neste sábado, né, teremos o nosso encontro para casais às 19 horas aqui na igreja. Dia 12 é dia dos namorados, então convidamos aí todos os casais, você que é da igreja, você que está nos visitando, você é convidado a participar desse jantar. A inscrição por casal é R$ 70. Tá certo? Aqui na igreja, a partir das 7 horas da noite, no próximo sábado, nosso encontro de casais deste ano de 2022. Há mais algum aviso? Lembrando que as inscrições é até quarta-feira, viu? Para o encontro de casais. Procurar a Viviane ou a Daiane ou a Claudinha, né? Para fazer a sua inscrição. E o pagamento pode ser no dia, tá bom? Mais algum aviso? Não havendo, crianças? A UCP, desculpem. A UCP terá programação na sexta-feira, às 17h30, recreação aqui na igreja. E após esta programação, as crianças estarão participando da reunião de oração, às 18h30, conduzindo o momento devocional. Tá bom, crianças? Sim, o SEM, haverá reunião da diretoria após o culto do SEM, e também o SEM quer agradecer aos irmãos que participaram e contribuíram na promoção que teve aí, né, do chocolate quente, né, que teve no domingo. A arrecadação foi no valor de R$ 909,50. Completaram e mandaram R$ 500 para a Missão Vida e R$ 500 para os missionários do Senegal. Em breve, haverá uma nova programação do SEM para estar levantando mais recursos para a obra missionária. Crianças, estejam aqui à frente para nós orarmos e agradecermos a Deus pela vida de vocês e pedir que Deus esteja falando ao coração dos pequeninos. Vem cá, Otávio, à frente.
Aqui embaixo. A Beatriz está com a gente, já recuperada, né, Beatriz? Depois da sua cirurgia. Vamos fechar os olhos, crianças. Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Papai do céu, eu te agradeço por esta noite maravilhosa. Fala ao meu coração e ao coração de todos que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Podem ir calmamente lá para as salas. Enquanto isso, já vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Nos coloquemos em pé e façamos a leitura uníssona deste texto, todos juntos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Esperamos que os irmãos que puderem participem da nossa semana de oração. Precisamos orar. Temos vivido tempos difíceis. Tem muitas pessoas que estão passando por aflições. E a palavra do Senhor nos admoesta. Se tem alguém sofrendo, faça oração. Então este é o papel da igreja. Clamar a misericórdia do Senhor em favor de vidas que sofrem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Todos juntos? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Podeis sentar. Nós já estivemos trazendo uma reflexão à luz deste texto. Naquela oportunidade nós perguntamos o que é a eternidade. E nós trouxemos algumas definições. Dentre elas, afirmamos que a eternidade é a existência sem tempo. Também afirmamos que a eternidade é o presente, momento único que dura para sempre, que nunca torna passado e que um dia foi futuro enquanto durou o nosso tempo de vida terrena. O fato é que a eternidade é uma realidade que vai se estabelecer após a consumação dos séculos. Mas nesta noite, meu amado, eu gostaria de estar fazendo-lhe uma segunda pergunta. E esta pergunta, ela é pessoal. Aonde você estará na eternidade? Aonde você estará na eternidade? Este assunto, meu amado, é daqueles assuntos que o mais sábio dos homens pode apenas arranhá-lo. Não temos olhos para vê-lo completamente, nem mente para compreendê-lo. Mas mesmo assim, não devemos desconsiderar este assunto. Haverá um dia em que se dará a consumação dos séculos, em que as estrelas cairão do firmamento, conforme afirma a palavra do Senhor, o sol não dará mais a sua claridade, e a lua se converterá em sangue. Haverá um dia em que os céus se precipitarão em estrepitoso estrondo, mas a eternidade se estenderá para sempre.
Portanto, meu amado, este é um assunto sobremodo importante e relevante para nós. E é justamente este assunto que o apóstolo Paulo traz com propriedade no texto que lemos, trazendo a sua argumentação exortativa. Por isso não desanimamos, mesmo sendo vasos de barro. O apóstolo Paulo, então, ele coloca 3 contrastes. O primeiro, o corpo e a alma, falando do homem exterior, o corpo, e o homem interior, a alma, dizendo que o homem exterior, o corpo, ele envelhece, ele adoece, ele morre, ele vira pó. E o homem interior, a alma, não envelhece, apenas sai do corpo quando este morre, e ela se renova de dia em dia. O outro contraste que o apóstolo Paulo nos traz no texto é quando ele fala da tribulação da vida terrena e temporal, comparando esta com a glória eterna, dizendo que a expectativa da glória eterna para aqueles que têm Jesus, ela é tão grandiosa que a tribulação, o sofrimento, as lutas, as aflições que passamos no tempo e nesta terra são leves. Pois na verdade, comparando o temporal com a eternidade, não tem como comparar. Eternidade é eternidade, temporal é temporal. E o outro contraste que ele nos traz é o contraste com relação a coisas temporais e coisas eternas. O que se vê com os olhos físicos e o que se vê com os olhos da fé. E aí, meu amado, ele estabelece um desafio para nós. Vivemos para a eternidade e não para o temporal. Por isso ele diz que nós devemos nos atentar para as coisas que não vemos e não para as coisas que vemos. Isto é, devemos estar apegados ao eterno e não apegados ao temporal. O que se conclui diante de suas declarações? Naquela ocasião, nós trouxemos uma realidade. Qual? Que todos nós vivemos num mundo onde todas as coisas são temporais e estão morrendo. Só não vê e percebe isto quem é cego de coração. Por isso o texto é imperativo e sábio: atentarmos para o que não perece, para o eterno. Pois todas as coisas ao nosso redor estão morrendo e caminhando para o seu fim. A matéria não é eterna, ela vira pó. Tudo o que é criado está sujeito à morte. Tudo sobre nós está morrendo, exceto nossa alma. Por isso o texto diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Contudo, meu amado, porém, não somos aniquilados pela morte. Pois esta não significa deixar de existir. Pelo contrário, ela sela a continuidade da nossa existência na eternidade. Apesar da morte, todos nós estamos indo para a eternidade. Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele colocou em nós a eternidade, conforme diz Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por isso fizemos a pergunta: aonde você estará na eternidade? Isso nos leva, à luz do texto que lemos, à compreensão de outra realidade. Sabe qual é? Que todos nós estamos nos movendo para um mundo onde tudo é eterno. Todos nós estamos nos movendo para o mundo onde tudo é eterno. As coisas que não vemos, que estão além da sepultura, diz a palavra do Senhor, são eternas. É o que nos revela também o texto no verso 18. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isto quer dizer o quê? Se a morte física não é aniquilamento,
isso é, deixar de existir, tanto a bem-aventurança dos salvos, como a condenação dos ímpios, é eterna. A diferença entre o tempo e a eternidade aqui se estabelece. No tempo há variações, mudanças, estações, fim. Já na eternidade não haverá fim, não haverá mudanças, nem alterações, nem aniquilação. Isto é, o que está além da sepultura é eterno. Lembra da história contada por Jesus acerca do rico e do Lázaro, em Lucas 16? Quando ambos morreram, ali Jesus, ele descortina para nós o que não vemos com os olhos físicos. Descortina para nós a eternidade. E quando Jesus conta esta parábola, ele nos mostra a situação estabelecida para ambos, para o rico e para Lázaro, que morreram. Seio de Abraão, céu para Lázaro e inferno para o rico. Tornou-se inalterável, imutável, mostrando que só no tempo temos a oportunidade da graça, de mudança de condição diante de Deus. Só enquanto aqui vivemos, inclusive o rico pediu, fala para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e aliviar o meu sofrimento, a minha agonia aqui. E aí foi dito para ele, quem está no céu, quem está no seio de Abraão não pode passar para o inferno, quem está no inferno não pode passar para o céu, há uma separação. E aí ele fala, não, então manda alguém que vai lá avisar a minha família de que existe céu e inferno. E aí foi dito a ele, não, lá já tem Moisés e os profetas. Se referindo a quê? Se referindo à palavra de Deus que está sendo anunciada e pregada. O fato, meu amado, é que a oportunidade da graça é dada no tempo e não na eternidade. Além do mais, quando a última trombeta tocar, sendo posto ponto final no tempo, que a Bíblia chama de consumação dos séculos, todos os mortos se levantarão da sepultura e todos, sem exceção, enfrentarão a eternidade com o seu corpo. Contudo, apesar de não podermos alcançar isto plenamente na mente, o contraste entre o agora e o eterno, entre este mundo e o próximo, aquilo que nos é revelado nas Escrituras a respeito deve nos conduzir a nos submetermos à admoestação do apóstolo Paulo. Nos atentarmos para as coisas que se não veem, que são eternas, para não nos perdermos eternamente. Pois a maneira que vivemos aqui no mundo temporal traz consequências permanentes que vai definir onde você passará a existência eterna, no céu ou no inferno. Como viver assim no temporal, considerando as coisas que não se veem, atentando para elas, como nos propõe o texto? Meus amados, nos comprometendo em compreender os dois lados da moeda eterna, a cara e a coroa. A coroa fixando na verdade de que a futura felicidade daqueles que são salvos é eterna. Essa felicidade é como uma festa de casamento que nunca vai acabar. Por isso a palavra de Deus usa a metáfora das bodas do Cordeiro para descrever este momento da eternidade. Por isso que Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Quando sabiam que o noivo chegaria e aguardavam a chegada do noivo.
Notem que as 5 prudentes, elas participaram das bodas, enquanto as 5 nécias, mesmo sabendo da chegada do noivo, ficaram do lado de fora, não se prepararam adequadamente. Significando o quê? Que as 5 nécias, as 5 virgens prudentes que entraram com o noivo, entraram para a eternidade com ele. E as 5 que ficaram de fora, foram conduzidas para a eternidade sem o noivo, que é o inferno. É uma felicidade, meu amado, daqueles que estão em Cristo, que jamais ficará velha, jamais vai murchar, jamais vai morrer. Deus irá encher-nos com sua alegria, pois na presença dele há plenitude de alegria. Quando chegarmos ao paraíso, de lá jamais seremos expulsos. Como ladrão da cruz, Jesus prometeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nossa herança será imarcessível, incorruptível, cheio de glória, conforme lemos na carta de 1 Pedro. Então receberemos, conforme lemos, a coroa da vida, a coroa da justiça. Então a nossa luta terá chegado ao fim. A dor, o luto e as lágrimas jamais existirão, conforme nos revela o livro do Apocalipse. E aí nós entendemos, meu amado, por que o apóstolo Paulo diz, que a glória tem um peso muito maior e as nossas tribulações nesta terra, que são passageiras e temporais, elas são leves comparadas a esta glória. Jamais sentiremos fome ou sede, jamais teremos cansaço ou seremos assolados pela doença. Lá não haverá câncer, lá não haverá pandemia da Covid-19, lá não haverá dor de dente, lá não haverá dor na coluna, lá não haverá diabetes, lá não haverá problema de pressão alta, lá não haverá, meu amado, envelhecimento, lá não haverá nenhuma enfermidade, lá não haverá as mazelas do pecado na nossa vida. Não haverá mais despedida, nem relacionamentos quebrados. Faremos parte da gloriosa família, onde jamais haverá contenda, jamais haverá qualquer maldição. Estaremos na casa do Pai, estaremos no paraíso, no céu, no lar que Jesus foi nos preparar. Lá não haverá noite. Lá não conheceremos, lá conheceremos como somos conhecidos. Lá nós vamos nos conhecer sim. Você vai saber quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Moisés, quem é Abraão. Você vai estar com Jesus. Vamos cear com ele de forma diferente. Ele fala que estaremos com ele. Quando ele instituiu a Santa Ceia, ele falou da sua volta. E ele falou para participarmos da ceia com a presença espiritual dele, até o dia que então estaremos eternamente ceando com ele. Lá estaremos para sempre com o Senhor. Não é de se surpreender que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, para nós nos consolarmos uns aos outros com estas palavras, em razão de pessoas queridas e amadas que morreram. Mas nós não perdemos elas, aquelas que partiram com Cristo. Então, temos que fixar o nosso olhar, a nossa mente, na verdade de que a alegria eterna que nos é prometida, ela é permanente, porque é eterna. Mas segundo, existe a cara da moeda da eternidade, que é fixarmos em nossa mente também a verdade de que a futura miséria dos perdidos é igualmente eterna. Assim como o céu é prometido e uma realidade eterna, assim a condenação eterna, assim a condenação é uma realidade eterna. Essa é uma terrível verdade que está claramente expressa nas Escrituras, por isso não podemos omiti-la. Se a bem-aventurança do salvo é eterna, também o é a condenação dos ímpios. Assim como Lázaro foi para o seio de Abraão,
eternamente, assim o rico foi para o inferno eternamente. Ninguém falou tanto das penalidades eternas como Jesus. Foi ele quem falou sobre o fogo que não se apaga e do bicho que jamais deixa de corroer. Foi ele quem disse que os justos vão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Foi ele que contou a história do rico e do Lázaro. O apóstolo Paulo também falou sobre a eterna destruição dos ímpios, lá em 2 Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O apóstolo Paulo falou também sobre a eterna destruição dos ímpios, o apóstolo João, lá em Apocalipse 21:8, quando ele diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Cuidado, a antiga serpente, ela continua destilando o seu veneno, dizendo aos homens o que disse para Eva, lá no jardim do Éden: certamente você não vai morrer. Foi isso que ela disse para Eva, propondo a ela para que ela comesse do fruto proibido. O diabo ainda continua usando as suas velhas armas, tentando iludir os homens, dizendo-lhes que eles não vão morrer, que eles não terão que enfrentar o juízo de Deus, que depois da morte eles serão aniquilados, que poderão sair do suposto purgatório para o céu, ou que vão se reencarnar. Isso é mentira da velha serpente. Mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disto virá o juízo. O diabo ainda diz na boca dos liberais que ao fim de todos os homens serão salvos e que todos irão para o céu, porque afinal de contas, Deus é amor. Meu amado, fuja dessas antigas mentiras do diabo, apegue-se à verdade de Deus, fuja da ira vindoura, volte-se para Deus enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto, porque a graça está apenas oportunizada a você no tempo, não será oportunizada na eternidade. Concluindo, o peso da eternidade comparada com o tempo presente em muito excede. Portanto, é sábia a colocação de Paulo a nós. Não desanimamos por conta do tempo presente. Mesmo que o nosso corpo perca o vigor, e sim nos fortalecer, nos renovar, certos da esperança da glória eterna prometida a nós em Cristo Jesus. Nos atentarmos sempre no eterno, para não darmos mais valor ao terreno e temporal do que aquele, considerando estes de maior peso. E assim não tornarmos pobres para com Deus, sendo vistos por Ele como loucos, que buscam de forma insensata alimentar a alma que é eterna com coisas que só alimentam o nosso corpo. Como o homem tenta alimentar a sua alma com coisas que alimentam só o corpo. Por isso buscam os prazeres deste mundo. Por isso estão negando Deus e não querem ter compromisso com Deus. O Senhor Jesus chamou de louco aquele homem que colocou a sua esperança em coisas terrenas e temporais. Mesmo que fosse uma riqueza enorme. Jesus falou: se Deus te pedir a tua alma, o que você tem preparado para quem será? Então não se iluda, jovem que está me ouvindo, adolescente. O mundo não pode satisfazer a sua alma. Não corra atrás de coisas efêmeras e temporais para alimentar a sua alma.
Porque você está definindo eternidade sem Deus. Sejamos crentes fiéis, conforme diz o Apocalipse, até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não queira, tomando essa ilustração, não queira a cara da morte eterna. Porque a moeda da eternidade tem os dois lados. Tem a coroa, que é a glória eterna, mas tem a cara, que é a morte eterna. Aonde você estará eternamente? Essa decisão o pastor não pode tomar para você. Essa decisão o seu pai não pode tomar para você. Essa decisão o seu cônjuge não pode tomar para você. Ninguém vai de carona para o céu. Por isso Jesus disse que o caminho é apertado, é estreito. Passa um de cada vez. Não tem como você ir de carona no vácuo da fé de alguém. A eternidade é uma realidade. E apenas 2 lugares que você pode existir eternamente: no paraíso, no céu ou no inferno. Aonde você está? Se você morrer agora, porque a morte física é o portão entre o tempo e a eternidade, aonde você vai chegar? Ao passar por este portão, vai chegar no inferno ou vai chegar no céu? Só quem tem Jesus poderá chegar no céu. Se você não tem Jesus ainda, lamentavelmente você ainda está caminhando a passos largos para o inferno. É esta a mensagem do Evangelho. E a oportunidade de você sair deste caminho que leva para a eternidade sem Deus é enquanto você está vivendo o tempo. Diz a palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos colocar em pé e vamos cantar juntos o hino 213. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte. O que é que você vai alcançar? Então que possamos tomar a decisão de estarmos com Cristo eternamente. Amém? Tendo esta certeza e esta convicção. Cuidado com as mentiras do diabo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazer, em separação em vão. Mas na última hora da vida, das prazeres
às vezes correr amigo, ao ouvir falar de Jesus, mas somente o Senhor pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, pela morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou rico gozará das venturas dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te hoje mesmo a Jesus, agite nessa vida e na morte, porque dá-te caminho de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Os aniversariantes da semana estejam aqui à frente para nós fazermos a oração final. Meu amado, decida hoje por Jesus. Tenha certeza da salvação. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, busque ter esta certeza logo, porque amanhã pode ser tarde. Se tem dúvidas, peça ao Senhor para tirar essas dúvidas. Ok. Semana passada, ok? Sim. Nossa irmã Delmira. Graças a Deus. Amém. Então a nossa irmã Delmira, conforme nós oramos por eles, foi para Barretos, fez exames. Graças a Deus, os exames deram tudo bem. E só vão retornar agora daqui a um ano. Então louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Então está agradecendo a igreja pelas orações. E continuemos a cobrir não apenas a Delmira, mas todos aqueles que seguem a sua vida, e aqueles que estão ainda vivendo a dor e a dificuldade com relação à sua saúde. Vamos orar então? Ó Senhor, o nosso coração transborda de alegria nesta noite, porque podemos, ó Pai, mais uma vez atentar para aquilo que é eterno, e assim, ó Pai, contemplarmos a esperança da glória eterna contigo, relembrando as verdades proferidas, profetizadas pela tua palavra a nós, de que quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Ó Deus, se alguém aqui neste recinto, ou alguém que está nos vendo pelas redes sociais, que ainda não teve o encontro da salvação, que tantos já tiveram no passado, no presente e haverão de ter no futuro, ó Deus, que essas vidas possam tomar a decisão agora, em nome de Jesus, e possam decidir em estar vivendo em função daquilo que é eterno, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e assim, ó Deus, apropriando-se desta promessa maravilhosa da eternidade contigo.
E assim, ó Pai, quando o Senhor chamar, estarem prontas e preparadas para estarem com o Senhor no paraíso. Ó Deus bendito, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem assistido a tua serva Delmira, o nosso irmão Antônio Joaquim, e o Senhor pôde, ó Deus, estar dando a eles mais esta vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero apresentar no teu altar a vida destes amados irmãos que estão aqui à frente, porque completaram mais um ano de vida. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, a nossa irmã Macionilha, a nossa irmã Maria José, o nosso irmão Jaime Pinheiro, ó Deus, o Fernando Ricardo, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida destes. Ó Deus, que a cada dia eles possam estar experimentando da presença do Senhor. E à medida que vão completando mais um ano de vida, tenham a convicção de que estão aproximando da glória eterna contigo. E que isso possa levá-los a não estarem desanimados, mas animados no Espírito Santo, renovados na fé, olhando firmemente para o autor e consumador da mesma, que é o teu Filho amado Jesus. Ó Deus, coloque no teu altar neste momento a vida do Sérgio, a vida do Natanael. Tem misericórdia destas vidas. Ó Senhor Deus, traga a tua cura, traga o teu consolo. Ó Senhor, tem misericórdia destas vidas. É o que nós pedimos e rogamos. Clamamos pelas famílias que estão no luto. Ó Senhor, traga o consolo para todos em nome de Jesus. Ó Deus, traga a tua paz àqueles que estão angustiados. Traga a tua cura para aqueles que estão enfermos. Traga a tua salvação para aqueles que estão perdidos, que sejam achados pelo Senhor. Traga a libertação para aqueles que estão no cativeiro dos principados e potestades. Traga, Senhor Deus, libertação para aqueles que estão no cativeiro dos vícios. Ó Senhor, faça a tua obra, ó Deus, edificando e salvando vidas, e assim glorificando o teu nome, através da manifestação do teu poder, em transformar vidas, em salvar vidas. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, e conduza a tua igreja para o lar, cada um na tua paz e na tua graça, em nome de Jesus, amém. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora, não apenas hoje, mas amanhã e até o dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para estar com o Senhor para sempre. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Parabéns aos aniversariantes. E que você esteja conosco amanhã, no nosso encontro de oração durante toda a semana. Em nome de Jesus.